Glória a Deus. Aleluia. Que a paz, a graça do Senhor esteja sobre todos. Amém. Que essa paz que excede todo entendimento esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Amém. Que a presença de Deus ela continue com a sua vida, com seus familiares, sobre tudo que está ligado a você, para que Ele se manifeste naquilo que você está buscando, para que Ele se manifeste sobre aquilo que você está desejando, sobre aquilo que dia após dia você está colocando diante dEle. Amém? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para quebrar a desonra da sua vida, trazendo honra. Ele é poderoso para aniquilar os inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que te tocam sem amor. Ele é poderoso para te dar vitória em tudo que você precisa. Amém? Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Nesta hora, eu quero estar ministrando para a igreja do Senhor uma palavra do coração de Deus. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Uma vez, irmãos, chegou um senhor na consagração pela manhã e ele me surpreendeu com um pedido que ele estava fazendo ao Senhor. Ele disse assim que todos os momentos que ele se colocava diante do Senhor, ele dizia: Pai, tira de mim meu livre-arbítrio. E quando o Senhor me dava essa palavra, ele disse que se ele tivesse tirado o livre-arbítrio do homem, tudo seria diferente, não é? Tudo seria diferente. O homem passaria a reconhecer ele como Deus absoluto, como Deus verdadeiro, como Deus que soprou o fôlego de vida nas suas narinas, como Deus dono do céu e da terra, como aquele que está sobre todos os deuses. Seria reconhecido, querido, como o único e verdadeiro Deus. Mas infelizmente não é assim, porque muitos ainda estão no tempo da inocência, que não se achegou ao Senhor e ainda Deus não se achegou a Ele para salvar, para libertar. Então, quando nós voltamos nesse livro do capítulo de Gênesis, capítulo 6, no livro de Gênesis, capítulo 6, oh glória a Deus, nós vemos uma insatisfação de Deus por ter criado o homem, por causa do seu livre-arbítrio. Nós vemos uma insatisfação do Senhor quando Ele estava olhando para o coração do homem e vendo maldade. Aleluia, porque quando nós meditamos na palavra, nós vemos o Senhor dizer que eram homens que haviam se corrompido, entregue ao pecado, entregue, oh glória a Deus, aquilo que o inimigo estava oferecendo. E como isso dói no coração de Deus, como isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor estava insatisfeito, porque o pensamento era mal daquele povo, a conduta era mal daquele povo.
com certeza, Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem, querido, para viver uma vida de regozijo, mas por causa do livre-arbítrio, por causa da escolha, né, isso não tem sido possível. E muitas pessoas, querido, tanto fora da igreja, como também tendo conhecimento da palavra, estando dentro da igreja, ainda mantém esse livre-arbítrio do velho homem, de estar escolhendo coisas erradas, coisas que entristecem o coração de Deus, coisas que se afastam de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos tido, querido, o privilégio de estarmos conhecendo essa verdade dia após dia. Quem é o Senhor para você? O que Ele significa para você? Será que nós, pelo pouco entendimento que nós temos tido, tem sido suficiente para estar reconhecendo, querido, que vale a pena abrir mão do livre-arbítrio, renunciar o eu, a minha carne, porque a sua palavra diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo não é fácil. Negar a si mesmo, querido, não é de qualquer maneira, tem que ser por inteiro. Isso só é possível acontecer quando nós esvaziamos nosso coração. Primeiro reconhecendo que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que estamos fazendo, não está de acordo com a vontade de Deus, buscando mudança, buscando santificação, buscando agradar o coração de Deus. Vamos lembrar nessa palavra que aquele povo que havia se corrompido sabia do que haveria de vir, sabia do que haveria de acontecer, mas não creu, não acreditou. Isso é tão triste, querido, porque hoje também acontece isso. Quantas vezes Deus fala conosco que nós não acreditamos e nós não cremos? Porque se crêssemos de verdade, as coisas estariam acontecendo. Aleluia, para que o nome do Senhor fosse mais glorificado. Se crêssemos de verdade, a obra não estaria atrasada como ela tem estado atrasada. Então isso significa que pelo fato dela não estar acontecendo, a minha fé tem sido pouca ou insuficiente para que aconteça através da minha vida o milagre de Deus. Aquele povo rejeitou a palavra do Senhor. Eles rejeitaram, querido, o próprio Deus. Imagino que isso para o Senhor, Ele como Criador de tudo, dos homens, o aleluia, fez com amor, fez tudo lindo, buscando dar a esse homem um caminho perfeito, buscando dar a esse homem, querido, um caminho, oh glória a Deus, tremendo, genuíno, e o homem rejeita, e o homem não quer. Ele passa a desejar aquilo que pode levar à condenação eterna. Ele passa a desejar, porque sua carne, o seu eu, a sua natureza não está mortificada, querido, é perecer. Perecer. E muitos têm estado assim hoje, mesmo com os sinais da volta de Jesus, mesmo com as revelações no qual o Espírito Santo tem dado aos seus profetas, para toda a igreja, para outras pessoas que não estão dentro da igreja, para que ao ver acontecendo, eles possam acreditar, eles possam crer. Mas eles dizem, não, isso aí foi uma invenção, isso aí aconteceu porque tinha que acontecer, Deus não fala na terra, Deus não revela, porque não conhece a palavra. E quando Deus me dava essa palavra, eu dizia, o livre-arbítrio. Quantos têm feito as escolhas erradas? Quantos têm caminhado para o pecado, buscando depois um arrependimento? Quantos têm caminhado, querido,
a desobedecer a vontade de Deus, sabendo que é preciso obedecer, está obedecendo a vontade de Deus. Quantos, queridos, estão caminhando por caminho largo, querido? Oh, aleluia, glória a Deus. Na falta, querido, de fé. Numa falsa esperança. Porque Jesus, Ele vai voltar. Os céus vão se abrir. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará. Deus está nos chamando, querido, nesse momento, para estar mais perto dele, para nos aproximarmos mais dele. Ele está nos convidando, querido, a ter uma vida de verdade no altar, na sua presença. A ter prazer de buscar a sua face. Até prazer, querido, de adorar o seu nome. Até prazer, querido, de levantar pela madrugada. Oh, glória a Deus, independente de quem esteja não acordado com você e você não tem pressa de voltar para a cama. Porque, querido, Ele quer dar favores para aqueles que realmente é nascido da água e do Espírito. Noé, ele entra numa dimensão tão sobrenatural, de adoração, de temor, de gratidão pela revelação do que haveria de acontecer. Ele entra numa dimensão tão sobrenatural de fé, querido, que essa fé leva ele, querido, a construir a arca que lhe daria livramento e toda a sua família. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele dedicou todo o seu tempo. Ele foi aprimorando aquilo que Deus ia ensinando para ele, colocando em prática, querido, porque ele sabia que aquilo que Deus havia falado, ele iria cumprir. Ele não iria falhar. Muitos têm o Senhor por tardio, mas Ele não tarda, Ele não falha. Ele vela sobre a sua palavra. Ele é fiel. Aleluias. Então, querido, aqui na palavra do Senhor diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, ia crescendo cada dia mais. Os homens iam se corrompendo, querido. Aleluia, glória a Deus. E Deus olhando os homens, aqueles que Ele havia criado para adorar a Ele, para bendizer a Ele, estava se afastando dele, tornando-se cada vez mais cegos, cada vez mais surdos, a ponto, querido, do inimigo ter total liberdade de fazer com eles aquilo que ele fez. O que o inimigo fez? Levou eles a uma sentença, querido, de morte. Levou eles a uma sentença de morte, irmãos. Mas, oh glória a Deus, e por isso, aliás, o Senhor fala: eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no seu coração. Isso lhe pesou no seu coração. E eu fico imaginando nesse momento o que pesa no coração de Deus todas as vezes que Ele olha para mim. E eu creio que você nesta hora deve estar pensando da mesma maneira. Porque como temos sido falhos, como temos sido pecadores, querido. Aleluias. Com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas erradas, com as nossas condutas erradas. Oh, irmãos, vivendo, querido, religiosidade, um falso cristianismo, por causa da vaidade. Quantos recorrem ao Senhor só na hora da luta, só na hora do vento, só na hora da tempestade, e depois que Deus alivia, depois que Deus cessa, ele abandona o Senhor? Quantos recorrem ao Senhor na hora da doença, quando a vida financeira aperta? Aí Deus vem, estende as mãos, dá vitória, Deus vem, abre as portas, aí eles dão as costas para o Senhor. É necessário, queridos, que nós não venhamos deixar o Senhor pensar de nós o que Deus pensou em relação àquele povo.
Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu, aleluia, glória a Deus. Porque o que o Senhor queria, ao ter criado o homem, era que o homem se voltasse para Ele por inteiro, por completo, 100%. Cresce na sua palavra, cresce no seu profeta e caminhasse na sua presença, querido, adorando Ele de verdade, buscando Ele de verdade. E Ele diz: eu me arrependo, eu não deveria ter feito, eu não deveria, aleluia, ter soprado meu fôlego de vida em suas narinas, porque se tornaram perversos, amantes de si mesmos, porque se tornaram violentos, pecadores. Santo é o Senhor, aleluias, glória a Deus, bendito é teu nome. Nós temos acesso à palavra de dia e de noite, e o nosso Deus, Ele está bem presente na minha vida e na sua vida. Ele não nos contempla de longe, Ele nos contempla de perto. E nesse contemplar, querido, o que será que Ele está pensando? Mas mesmo vendo em nós coisas que desagradam a Ele, Ele está perto. Porque a sua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua libertando. Ele continua, querido, trazendo um novo nascimento. Ele continua trazendo um novo arrependimento. E Ele está nos chamando para uma mudança. Ele está nos convidando, querido, para a santificação, para termos uma vida íntegra e reta diante dEle, para colocarmos em prática o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para colocarmos em prática, querido, a sua verdade, porque Ele está buscando verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. E quando Ele olha para mim e para você, Ele está almejando isso. Quando Ele olha para o seu coração, para o meu coração, Ele está almejando isso. Quando Ele olha para a igreja, Ele está almejando isso. Que nós nos tornemos verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade, que sejamos capazes de dizer não ao pecado. Sejamos capazes, querido, de renunciar o nosso livre-arbítrio, que muitas vezes, querido, por não renunciar, nos leva a ferir a santidade de Deus, nos leva, querido, a machucar o coração de Deus. Temos que estar clamando por misericórdia, temos que estar clamando para Ele nos purificar, para Ele nos lavar, para Ele se compadecer de nós, querido, e quebrar essas amarras, essas correntes, esses grilhões, aleluia, que muitas vezes, querido, tem nos levado a praticar o mal diante do Senhor. Ele tem estado presente 24 horas. Ele tem falado aos nossos corações. Ele tem dado a nós a revelação da sua palavra, o conhecimento do seu evangelho. Mas que carne é essa que é tão dura que não pode ser subjugada? Ela pode, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A alternativa, querido, do Senhor não foi compadecer, não foi ter misericórdia, mas a alternativa do Senhor foi consumir aquele povo. A alternativa do Senhor foi destruir aquele povo, porque a dureza estava tão grande que eu creio que Deus sabia que eles não iriam dar ouvido. Eu creio que Deus sabia, querido, que eles não iriam se inclinar à sua palavra, que eles não iriam crer, querido, naquilo que Deus havia anunciado que haveria de vir. Então o Senhor opta em tirar da terra.
E nós sabemos como Deus começa a fazer isso. Mas o tremendo aqui, querido, que eu vejo, aleluias, glória a Deus, que há um homem que diferencia de toda aquela multidão, que creu na palavra e se esforçou para que aquela palavra, ao ser cumprida, ele estivesse em segurança com a sua família. Porque a palavra do Senhor diz assim, no versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque Noé caminhava com Deus. Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque ele tinha temor. Ele era um homem direito, obediente. E ele tinha comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quanto à vida de Noé, o coração de Deus não havia pesado com tamanha tristeza como havia pesado pelo povo daquela cidade. Não, muito pelo contrário. Ele olha alguém justo e ele decide, querido, entrar em favor pela vida de Noé. Ele decide, querido, dar livramento. Ele decide, queridos, abençoar Noé. E não é isso que nós estamos buscando, querido. Quando nós dobramos nossos joelhos falando: Senhor, me dá, Senhor, faz por mim, Senhor, tu podes, eu creio. Não é isso que estamos buscando, favor divino? Só que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Só que a Bíblia diz que Noé era homem direito. Homem direito. Podia muitas pessoas chegar até ele, zombar dele como zombaram, criticar dele como criticaram, mas ele permaneceu na posição. Poderia muitas pessoas ter chegado a ele e dizer: você está louco em fazer isso? Quem é esse Deus? Isso é um absurdo. E ele dá ouvido, mas o seu coração estava voltado ao quem? Ao Senhor, a sua verdade, a sua palavra. E ele, querido, creu que quando ele terminasse e quando a voz de Deus se manifestasse em tudo que era necessário que ela se manifestasse, aleluia, glória a Deus, ele alegraria o seu coração como ele alegrou o seu coração em ver, querido, os animais, cada casal de animal entrando naquela arca. Deus fala. A Bíblia diz que ele é amor. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é misericórdia. Mas a sua misericórdia, ela tem limite. E nós estamos vendo aí, querido, a ira de Deus sobre a terra, a ira de Deus sobre os pecadores. Quantas famílias estão chorando? Olha o que está acontecendo à nossa volta. Não é o que queremos para nós, não é o que queremos para a nossa família, mas nós temos que estar de pé. Nós temos que estar firmes no Senhor, buscando, querido, agradar o seu coração, para que ele tenha misericórdia, como ele teve misericórdia não só de Noé, mas da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras. Ele não colocou só Noé na arca, ele colocou toda a sua família, por causa da fidelidade daquele homem. Ele diz: Noé, aleluias, eu achei graça aos meus olhos, porque a conduta dele foi inculpável, porque ele me de verdade, ele caminhou em verdade, e ele merece esse livramento, ele merece ser abençoado, ele merece cantar o hino da vitória, glória a Deus. E nós temos que buscar esse merecimento, irmãos. Santo é o Senhor, aleluias, glória a Deus. Quando Deus trazia essa palavra, Ele diz: filho, muitos estão tristes nesse momento, muitos estão sentindo vazio nesse momento. Por que você está vazio se você tem a palavra aí na tua casa? Você pode pegá-la, entrar no seu quarto, meditar nela.
Por que você está triste? Você ainda não conhece para se alegrar nele? De tanto que você já ouviu ele falar, do tanto que ele já trabalhou no teu coração, plantando a sua verdade, para que você não caia, para que você não desfaleça, para que você, nesse momento em que as portas da igreja estão fechadas, não pense, querido, em ir para o mundo, em fazer a vontade do inimigo, porque é isso que o inimigo está esperando, que eles vá para o mundo, que volte a se tornar como uma velha criatura, como um velho homem, dando lugar ao inimigo. Não, não faça isso. O Senhor está aí. E você tem que continuar confiando nele. Você tem que continuar crendo que ele não vai te deixar envergonhar da sua esperança, crendo que o melhor ainda está por vir, porque não é por acaso que isso está acontecendo. Você está tendo tempo suficiente de adorar, de buscar, de meditar, de jejuar, de consagrar a sua vida a ele. Porque ele tem algo preparado de extraordinário para a sua vida. Ele tem algo de tremendo preparado para a sua vida. E ele, nesse momento, deseja mais do que nunca se revelar a você. Então se coloque de pé. Não se coloque no meio da multidão incrédula. Não se coloque no meio da multidão, aleluia, glória a Deus, de murmuradores. Não se coloque no meio da multidão daqueles que debocham da verdade de Deus, né? Da cruz. Aleluias, glória a Deus. Mas continue firme no Senhor, crendo na sua verdade, crendo nessa palavra, buscando libertação, buscando, querido, aleluia, glória a Deus, ter aval de Deus. Porque o seu pedido, o meu pedido, só Ele pode realizar. O meu desejo, o seu desejo, o nosso desejo, só Ele pode mudar a sua história. Mas você tem que... Porque Deus fala na terra e muitas vezes Ele já veio até você e falou e se revelou a você. Sérios que estavam no sobre a santo é o Senhor, aleluia. A degradação daquela humanidade estava tão grande, porque o pecado estava se multiplicando, a degradação. Aí o Senhor fala, não, eu estou desgostoso, mas eu não quero que o Senhor fique desgostoso comigo. Eu não quero que o Senhor fique desgostoso com as minhas escolhas. Aleluia. Mas eu quero estar sempre abrindo mão do meu livre-arbítrio para dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça em minha vida a tua vontade. Faça através da minha vida a sua vontade. Não me deixe duvidar da tua palavra. Não me deixe duvidar. Aleluias. Glória a Deus. Daquilo que o Senhor já me falou, daquilo que o Senhor já me anunciou. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele te ama. Ele te ama. Imagine só, meu querido. Naqueles momentos, querido, que o inimigo está esperando uma pequena brecha para destruir, para matar, roubar. E aí essa brecha vem, o Senhor diz, não, Ele é lavado pelo meu sangue. Não, Ele é minha propriedade. Ele é meu servo. Ela é minha serva. Quantas vezes o Senhor tem nos justificado? Quantas vezes o Senhor, querido Espírito Santo, tem gemido com gemidos inexprimíveis na presença de Deus por nossa vida, por nossa causa. É tempo de despertar.
É tempo de abraçar o Senhor. É tempo de abraçar a sua palavra. É tempo, querido, dedicar o máximo àquele que fez uma promessa de voltar e buscar a sua igreja. Uma igreja limpa de mão, pura de coração. Uma igreja santa, sem rugas, sem máculas. Pura, limpa. Uma noiva preparada para o seu noivo. Reclama subcanta rabachui de comanabacheia. Dentre todos os homens foi escolhido um com a sua casa. Dentre toda a humanidade foi escolhido um só dentro, aleluia, da sua casa. E Deus deu a ele alegria, além dele ter sido escolhido, querido, para ser o seu porta-voz, para exercer a sua fé, para cumprir o seu propósito. Deus chama, dando privilégio àqueles que com ele estavam. Deus tem uma grande obra comigo e com você. Deus tem uma grande obra no meio da sua família, Deus dentro da tua casa. É preciso estar dando continuidade, querido, nesse processo, querido. De estar edificando os muros, de estar, querido, se libertando cada dia e apossando do melhor, que é a verdade de Deus, que é a verdade que está na sua palavra, para que nós venhamos ter vitórias, porque só Ele pode nos dar vitória, só Ele pode nos dar a vitória, amém? Ele quer se alegrar com você, Ele quer se alegrar olhando para você, Ele deseja se alegrar, oh, aleluia, glória a Deus, né? Vendo você renunciar os pratos do inimigo, a vontade do inimigo, se colocando naquilo que agrada o seu coração. Que venhamos deixar o pecado, que venhamos deixar essa fraqueza carnal, que venhamos deixar esses pensamentos que não agradam a Ele, que venhamos deixar, querido, de lado, querido, aquilo que tem ferido a santidade de Deus, porque esse Deus, Ele é poderoso, Ele não nos deu sentença de morte, Ele tem vida para nós, Ele tem alegria para nós, Ele tem vitórias para nós. Por isso, se eu creio que Ele tem, eu tenho que deixar a minha má conduta, a concupiscência da carne. Tenho que deixar o pecado. Tenho que deixar aquilo que desagrada o seu coração, que fere a tua santidade. Ele está bem pertinho de você. E seu espírito chora, seu espírito geme, dizendo, dá ouvido à minha palavra. Aprenda com aqueles que teve vitória em tudo. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, para que encontre descanso para a sua alma. Aprenda com os profetas. Aleluia. E também pecar. Mas resistiram ao pecado. Estiveram sujeitos a abandonar o Senhor, mas não abandonou, nem na hora da morte. Porque o coração de cada um deles estava alicerçado sobre a rocha. Porque eu acho lindo, querido, quando Paulo diz assim, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. E para nós, querido, e para nós, né? O que nós falaríamos para o Senhor? Alegre o seu coração. Você não tem o seu pastor aí dentro da tua casa, mas você tem o pastor dos pastores. Você tem o Senhor dos senhores. Você tem aquele que quando
você se sente caído, Ele coloca de pé. Quando você está prostrado, Ele te levanta. Quando você está enfermo, na alma, no físico, Ele cura. Quando você está cativo ao cativeiro, Ele liberta. Nós temos tudo, porque nós temos Cristo. Nós temos tudo, porque Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós temos tudo, porque Cristo é a nossa vitória. Nós temos tudo, porque Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Nós temos tudo, porque Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Nós temos tudo, querido, porque é aquele, querido, que vai à nossa frente, trazendo para nós muito mais além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Ele não quis bem aquele povo, querido, porque o coração daquele povo estava dominado pelo pecado. Estava dominado, querido. Aleluia, glória a Deus. Pela vontade do inimigo. Mas nós que temos o Espírito Santo, Ele tem que estar do nosso coração pela verdade, pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz, querido, à eternidade. À eternidade. Aleluias. Se coloque de pé. Se fortaleça na palavra. Se fortaleça naquelas palavras que Ele te deu. Se fortaleça, querida, aleluia, em sua presença. Porque Ele tem vitórias para você. Ele quer te fazer sobressair em tudo. Ele quer honrar a sua vida. Ele quer te abençoar de uma forma tremenda e sobrenatural. Ele quer glorificar o seu nome sobre a sua vida. Ele não te chamou para te tirar desse mundo. Ele te chamou para viver as promessas nesse mundo, para depois estar com Ele de eternidade a eternidade. Aquela humanidade não viveu as promessas, querido, porque não quis conhecê-lo, porque não deu ouvido às palavras de Noé. Não quis saber. Estavam casando e se dando em casamento, bebendo, pecando. O coração deles estava voltado à vontade do inimigo. Mas o coração de Noé estava voltado à vontade de Deus. Ao querer de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então nós não precisamos temer e dizer, Pai, faça na minha vida a sua vontade. Senhor, eu renuncio o meu livre-arbítrio. Eu quero deixar de fazer aquilo que tem subido no meu coração, buscando fazer aquilo que teu Espírito tem trazido para a minha vida. Eu quero estar renunciando o meu eu, o meu orgulho, tudo aquilo que desagrada o teu Espírito, para que eu seja vencedora, para que eu ache graça aos teus olhos. Amém? Para que eu ache graça aos teus olhos. Porque a melhor coisa, irmãos, é achar graça aos olhos de Deus. Amém? Ele está em busca de verdadeiros adoradores, no qual está adorando Ele Espírito em verdade. Vocês lembram algumas vezes nas pregações que o Espírito Santo falava que haveria de chegar um tempo em que o homem não iria suprir a necessidade do outro homem. O líder espiritual não ia suprir a necessidade das ovelhas. Porque no nosso culto, os obreiros impõem as mãos. Nós conversamos, nós aconselhamos, nós abraçamos. Nós fazemos uma ministração. Aleluia. Você está só. E é agora que Deus quer que você coloque em prática a sua palavra. É agora que Deus quer que você demonstre que tudo que Ele fez valeu a pena.
ficando de pé, ficando firme, não pensando em olhar para trás, não pensando, querido, em se embaraçar no caminho dos pecadores, não pensando, querido, em fazer surgir a velha natureza, o velho homem. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Confia nele. Se alegra. Espera nele. Muitos estão desesperados. Tenha paz. Saber que ele está cuidando de você, que nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar à tua tenda. Muitos estão desesperados. Aquietar o teu coração e saber que ele é Deus. Porque ele nos chamou primeiro. E ele está nos guardando. E ele está nos fortalecendo. E ele diz, não temos, para cada dia uma palavra, não temais, não te assombreis. Por isso que vale a pena, querido, continuar mantendo-se firme na sua verdade e fiel à sua vontade. Por isso vale a pena, irmãos, estar confiando plenamente nele, colocando essa certeza nele. E aí você vai achar graça aos seus olhos, como Noé achou graça, e a sua família também. Amém? Espero que essa palavra ela tenha falado com você, e que Deus venha derramar uma unção poderosa sobre a sua vida, que Deus venha gerar sede e desejo no seu coração, para manter-se firme, para estar meditando na sua palavra, para estar conhecendo a sua verdade. Aleluias. Amém? E agora nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Você sabe a sua situação. Você sabe, conhece os seus sentimentos. Talvez as pessoas estão te olhando como qualquer um, como alguém que está só. Mas você não está só. Você foi um escolhido de Deus. Você só tem que continuar obedecendo a sua palavra. Você só tem que continuar firme em Deus, para que você cante o hino da vitória. Esse cântico, ele está perto. Esse cântico, ele está próximo. Ele está às portas. E muitos vão se calar diante de você. Porque você não inclinou a Baal, porque você não sujeitou a comer comida sacrificada a ídolos, porque você decidiu não sentar na mesa de demônios, decidiu não se embaraçar no caminho dos pecadores. A vitória vai ser sua em Cristo Jesus. Amém? Deus querido e santo, Senhor da glória, nós te louvamos, te bendizemos. Damos graças ao Senhor pela tua infinita misericórdia. Eu apresento, Pai, neste momento, o teu povo, a tua igreja, Pai, que ouviu a tua palavra, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor amado, estenda as tuas mãos poderosas, Pai, firma cada coração no Senhor. Firma cada pensamento no Senhor. Senhor amado, Deus santo, dá força aos teus filhos, Pai, para abrir mão do livre-arbítrio, sujeitando a tua verdade, sujeitando ao teu propósito, sujeitando ao seu chamado, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Deus santo, que lhe sobrevenha um renovo espiritual, de forma tremenda e sobrenatural, papai. Que lhe sobrevenha, Pai, uma unção poderosa do alto, a força do Senhor, a graça, o refrigério, Pai querido, para que cada um se mantenha firme, Pai, naquilo que propôs da parte do Senhor guardar no seu coração. Vai abençoando. Toma os lares dos teus filhos, a família, guarda, livra de todo mal. Oh, Deus querido e santo, Deus todo-poderoso, Senhor amado, Deus santo, que ninguém venha, Pai, olhar para trás, ninguém venha desanimar, mas venham lembrar, papai querido, que os teus filhos não foram esquecidos, que o Senhor está perto, para abrir a porta que está fechada,
para transformar a maldição em bênção, para dar livramento, para trazer cura, para trazer resposta, para restaurar, para restituir, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo justo, o Senhor continua sendo fiel. Pai, eu libero, Deus Santo, Deus querido, uma palavra, Pai, de bênção sobre os teus filhos, uma palavra de cura, uma palavra, Deus Santo, Deus querido, de renovo, Pai querido, para o louvor da sua glória. Continua guardando a tua igreja, continua trabalhando no coração do teu povo, continua ministrando a sua verdade em cada coração, continua, Pai, ajudando os teus filhos a alicerçar a casa, sem haver nenhum engano no seu coração, papai, sobre a rocha. Amarra o inimigo, destrói as forças contrárias em nome de Jesus, neutraliza toda ação do maligno em nome de Jesus, e faz preservar a tua igreja, faz preservar, papai, em saúde o coração do teu povo, faz preservar, Deus Santo, Deus querido, oh Senhor amado, Deus Santo, a tua palavra, trazendo cura e trazendo tudo aquilo que os teus filhos precisam, que os teus filhos necessitam, em nome de Jesus. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Ficam firmes no Senhor, confia nele, entregando o seu caminho a ele, e o mais ele fará, porque o melhor está por vir. E ele é o único Deus sobre os céus e terra que tem o melhor que você precisa. Amém? Então que você continue marchando. Amém? Segurando essa espada, exercendo essa espada, revestido no poder de Deus, na graça de Deus, forte. Amém? Porque a vitória, ela está à sua porta. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E Deus vos abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.